Começamos. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Já estava quase sem prática de dar esse bom dia. Com saudade de vocês. Mas estamos aqui novamente, né? Conforme prometido, para honrar as nossas agendas, para mantermos o nosso vínculo. Como diz nossa querida Carla, né? O jogo só acaba quando a bola para de rolar e ainda não parou. Então, ainda tem bola em campo, vamos embora. Ainda tem muita coisa pela frente, muito aprendizado, que é o mais importante, muita lição, muita coisa a ser, de fato, observada nos territórios, né, diante de tudo que foi realizado. E aí a gente tem muito que aprender, tem muito que comemorar, né, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas um bom dia para todo mundo. Vou passar para as minhas queridas colegas e colegas que estão aqui, para falar um pouquinho com vocês também. Oi, gente, bom dia. Que saudade desse povo da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas. É muito bom estar aqui de novo com vocês, né? Trazendo algumas informações, tirando dúvidas, matando saudades, né? E fortalecendo essa agenda nossa, que é tão importante, né? Nesse fechamento de ciclo. Bora fechar esse ciclo com chave de ouro. Vamos que vamos. Beijo. E tem mais buscativo escolar, viu? Aguardem. Bom dia, gente. Ó, nós aqui de novo, né? Estamos rentes. Rente que nem pão quente. Bora-se embora. Bom dia, meu povo. É sempre um prazer rever essa turma bonita. Vamos embora, gente. O ciclo não acabou, né? Então, vamos embora continuar aí engajados, compromissados com a pauta, que eu sei que vocês são, né? E vamos embora. Fechar esse ciclo de forma bem bonita, com chave de ouro. Vamos embora. Primeiramente, gente, A Leti está por aí também. Aí tá? Perdão que eu não havia lhe visto, Salete. Deixa eu liberar seu microfone aqui. Chegue, rainha de Alagoas. Então, bom dia, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. É assim uma notícia triste aqui no nosso estado, na nossa região, mas a gente vai se fortalecer para enfrentar essa febre, né, que está chegando por aqui. Aqui em Alagoas nós já temos 16 casos confirmados, destes 16, 13 são nas aldeias indígenas, inclusive eu fui até lá numa dessas aldeias para dar um apoio. Aí nós vamos nos preparar para combater, né, esse mal que desde 1970 que não aparecia entre nós, né? Mas é isso. Vamos embora, Salete, né? É exatamente isso. Os desafios vêm e a gente tem que conseguir essas estratégias para superar, né? E sair melhores disso tudo. Contem conosco nesse apoio e nessa torcida. Então, gente, bom dia para todo mundo. Agradecemos demais a presença de vocês, né, em todo esse movimento de engajamento, mesmo após as entregas do dia 30 de junho, né, e todo o movimento que vem acontecendo de forma posterior, nós agradecemos demais o compromisso de vocês, né, e por estarem conosco sempre nesses chamamentos, nessas oportunidades de estarmos juntos e juntas. E aí, hoje, a gente vem, na realidade, reforçar, né, o que já havia sido feito no final de julho, com o plantão que nós realizamos no dia 26 de julho, assim que o Unicef lançou, né, a proposta do formulário de solicitação de revisão. E aí nós já havíamos feito um plantão, né, com muitas informações, de forma clara, coesa, bem explicativo para vocês, e divulgado, inclusive, o vídeo nos grupos para que vocês acessassem esse material. Mas ainda nesse movimento de reta final, porque como ontem, né, a gente também subiu umas carinhas no grupo, umas mensagens, uns vídeos, alertando vocês desse prazo final, sexta-feira encerra a solicitação, o envio, né, a possibilidade de envio da solicitação do formulário de revisão.
E aí, ainda percebemos municípios que não enviaram, né, ou que não estão sabendo, na realidade, da necessidade desse envio, porque de uma forma ou de outra a comunicação acaba se perdendo, ou as equipes municipais mudando nesse período eleitoral, e a gente precisa, de fato, ter esse olhar muito apurado para cada realidade e não perdermos de vista esse processo tão bonito, essa caminhada, né, essa trajetória inteira desses 3 anos, 4 anos quase, junto do selo Unicef. E aí a gente precisa, de fato, estar nesse movimento de mexer a água, de balançar mesmo, para a coisa acontecer nos territórios. Então, hoje a gente vem reforçar, né, essa oportunidade, esse compromisso que o Unicef também, né, nos ofertou, né, para essa solicitação de revisão. E aí, lembrando que podem surgir algumas dúvidas, uma primeira informação que a gente vem trazer para vocês desde antes de ontem, na realidade, o formulário estava apresentando algumas inconsistências, alguns municípios não estavam conseguindo ou anexar os arquivos ou enviar o formulário, dizia que o formulário já havia esgotado a possibilidade de envio. E aí, né, a princípio a gente imagina que é uma dificuldade de um e-mail ou outro, depois isso começou a chegar numa maior demanda, e a gente logo acionou o pessoal do monitoramento do Unicef para dar uma olhada, eles verificaram de pronto, e ontem à tarde já estava corrigido. Então, se alguém tentou e não conseguiu, tenta agora que o formulário já está liberado para esse preenchimento, tá? Já está todo corrigido lá com todas as possibilidades de funcionamento. Então, é hora de fazermos isso. Então, vou só abrir aqui a apresentação, né, para que a gente possa falar um pouquinho com vocês, relembrar, né, na realidade. E aí, pedir às minhas queridas colegas que estão aqui, o momento que quiserem falar, fiquem muito à vontade, tá? Quando estiver vendo ou alguém me avisa, por gentileza, eu já não vejo mais vocês. Tá na tela, tá tranquilo. Tá? Pronto. Então, aí, né, o plantão tirar dúvidas, a solicitação de revisão. A primeira coisa que a gente precisa se atentar, né, a este período. Então, abriu no dia 24 de julho essa possibilidade, e no mesmo dia nós já enviamos para os grupos os comunicados, né, com as orientações, com o link do formulário, a forma que deveria ser feita pelos municípios, e avisamos também deste prazo. Logo no dia 26, a gente já realizou um plantão, né, para poder trazer para vocês isso de forma prática, né, e aí ficou muito claro de como deveria ser esse preenchimento, inclusive com o vídeo, onde vocês podem estar sempre acessando, caso tenham alguma dúvida. Então, de 24 de julho a 16 de agosto, os municípios poderão solicitar a verificação das atividades realizadas na edição 21-24, caso seja identificada alguma diferença com as informações oficiais. Então, se o teu município verificou alguma informação divergente no painel, né, diferente do que você acredita ter feito, ou de algo que tem no município em relação a dados, vocês têm a oportunidade de preencher este formulário de solicitação de verificação. E aí, um dos primeiros passos, né, que a gente precisa fazer no monitoramento dessas atividades é acessar esse painel do selo Unicef, checar essas informações mais recentes, e o que é importante, gente, mesmo nesse movimento de atualização frequente, como nessa semana a gente também informou para vocês, né, a atualização de alguns indicadores, e aí a gente precisa estar sempre atento a isso. No último plantão a gente também informou que ainda seria atualizado. Então, sempre que vocês puderem revisar esse painel, é extremamente importante, né? Olhem sempre essas informações, mesmo que seja aquele movimento repetitivo, mas é importante porque o painel está em constante atualização. Então, para checar... Eulália, deixa eu fazer uma observação, minha querida, em relação Sim. a isso. Algumas pessoas, eu acho que estão com o link desatualizado. E aí, coisas que já foram corrigidas, as pessoas não conseguem perceber,
porque o painel que elas estão usando, pelo menos, né, o acesso, ainda está num formato anterior. Então, gente, é importante vocês atualizarem a página do painel, tá? Porque muitas, mas muitas das solicitações que vocês fizeram já foram atualizadas, tá? Então, digita de novo, dá um F5, atualiza a página, porque vocês acabam repetindo solicitações desnecessariamente. Isso é um desgaste para vocês, é um desgaste também para a equipe que está avaliando, porque acaba tendo que responder várias vezes o mesmo e-mail ou o mesmo formulário, entendeu? É isso. E aí, se o pessoal da CERT, né, puder colocar aqui, por gentileza, no chat, né, o link para o pessoal, Ana. Passo, coloco agora, meu amor. Agradeço. Então, é como a Ana disse, esse painel precisa ser observado, né, e a partir também desse link atualizado, muitas vezes a gente deixa o painel aberto lá e não atualiza, de fato, esse link, e ele está sempre em atualização até o dia 16, porque estão recebendo de fato dados de bases nacionais, né? E a gente já sabia desse movimento de atualização. Diante do número de informações, de entregas, né? É normal esse movimento de atualização, e aí a gente precisa estar observando isso. Então, revisar também as regras de pontuação, o que é importante, né? Porque dentro do próprio formulário eles pedem que você observe a informação da regra de pontuação que está posta lá e o que o município acredita que deveria ser diante da entrega, né? Então, isso é preciso que seja compreendido também por cada articulador e articuladora, e a gente sabe que desde o início, no guia metodológico, vocês tiveram acesso a essas regras. No ciclo formativo, a gente relembrou, né, e sempre que pode, nos plantões, a gente está relembrando, como também a própria dinâmica audiovisual do painel mostra isso de forma muito clara, né, diz lá a pontuação mínima, a pontuação máxima, qual a pontuação que o município está, então está bem claro, né, não se detenham apenas naquela página resumo, mas entrem na página dos resultados sistêmicos, na página do eixo de participação, na página dos indicadores sociais, e aí vocês vão conseguir ver bem completa com a realidade do município, né? Porque muitas vezes a gente recebe perguntas assim no canal: bom dia, eu queria só saber se meu município realmente vai ser certificado. São situações que a gente não consegue responder, gente, não está nas nossas mãos, né? Mas a gente sabe muito bem que a partir da pontuação a gente consegue nos tranquilizarmos, tranquilizar vocês também enquanto município, ou se atentar a algum alerta, né, que vem aparecendo nas constantes atualizações. Então, isso a gente consegue fazer, mas bater o martelo diante dessa realidade é impossível. A gente não detém dessa lista, né, e tranquilizem de fato os vossos corações, como diz Carla, porque a gente só tem essa notícia em novembro. Então, conforme essa metodologia do selo, vocês podem dar essa olhada no painel, um dos primeiros passos para poder preencher o formulário. Assim que vocês acessarem o formulário abaixo, né, preencham esses dados de forma correta. Então, observem lá, leiam com atenção bem as orientações que tem antes do preenchimento do formulário, porque aquele textinho que tem antes, no corpo do formulário, já nos dá algumas orientações do próprio preenchimento. Então, somente uma pessoa do município deve preencher a solicitação, né, um articulador, um mobilizador de área. Por quê? Para que não fique diversas demandas do mesmo município. Porque eu, de repente, não conversei com a equipe intersetorial, não conversei com o articulador e, de repente, como secretário, resolvi preencher o formulário, ou como gestor de outra área, resolvi preencher um formulário. E aí vão vir diversas demandas e vocês vão ficar meio que perdidos, inclusive, nessa própria resposta. Porque o município deve registrar cada solicitação em um único formulário. Então, se eu tenho uma, duas, três solicitações de revisão, é um formulário para cada situação. Né? E é importante que seja a mesma pessoa que preencha, em função também da resposta, né? Porque a resposta vem a partir do e-mail que vocês vão informar lá,
né? E aí essa pessoa vai ter consciência de que chegou essa resposta. Em relação à resposta também, ao prazo de resposta, porque a gente recebe diariamente também perguntas como: eu ainda não respondi, já preenchi desde o dia 26, desde o dia 27 de julho, ainda não recebi resposta. O Unicef encerra o prazo, na realidade, para solicitação no dia 16, e do dia 16, no caso 17, né, até o dia 6 de setembro, o Unicef tem para responder. Então, bora de novo respirar fundo, sabe? Cheirar a florzinha, soprar a velinha, para ter paciência nessa espera, porque é esse movimento mesmo, que até o dia 6 de setembro cheguem essas respostas, tá? Então, o município deve registrar cada solicitação em um formulário, caso tenha mais de uma solicitação, preencha outro formulário, e anexe lá também os documentos de comprovação dessa atividade, do indicador a ser revisado. E aí sempre perguntam para a gente no canal, mas o que a gente deve enviar como anexo de comprovação, né, dessa situação? Se vocês estão falando de indicadores, vocês têm que mandar os dados que se contrapõem ao que está posto lá. É isso que tem que ser enviado, e não uma carta redigida, e não um pedido de reconsideração, porque, na realidade, são dados observados com dados, né? Outra realidade se tem um outro tipo de problema em relação a uma entrega, ou tem a possibilidade de colocar imagens, tem a possibilidade de colocar PDFs, né? Então, observem lá e coloquem a comprovação de acordo com aquilo que vocês precisam que seja revisado. E lembrando que, quanto mais sucinto, quanto mais clara, né, a solicitação, mais fácil dessa resposta chegar também. Porque por muitas vezes a gente circula, né, para buscar uma resposta. E quando a gente vai direto, eu acho que ajuda muito, principalmente pelo número, né, de informações que eles recebem diariamente. Enquanto mais objetivo, melhor também, né, nesse processo de resposta. Então, é preciso utilizar um e-mail, Gmail, para anexar as comprovações, né, você tem que estar logado nisso. E aí, se for o articulador, a gente pede que, de preferência, seja o e-mail da Crescendo Juntos, né, porque aí vocês têm esse acompanhamento e essa resposta. Isso foi, inclusive, uma orientação do próprio Unicef. Se preencheram com outro, não há problema, mas se puderem preencher com o Crescendo Juntos, acho que é bem importante. Ainda teremos atualização, né, no Censo SUAS, isso aí a gente deu essa informação no último plantão, a gente ainda não sabe se vai ter outra atualização, estamos buscando essas respostas, do Censo SUAS, do indicador do CIPI e da buscativa escolar, né. Até o dia 16, a gente sabe que algumas atualizações ainda vão acontecer, estão acontecendo. O e-mail informado será a via por onde o Unicef vai responder essa demanda ao município. Então, se atentem a qual e-mail colocar lá, né, para que seja um e-mail que vocês tenham livre acesso, né, não precisem, não dependam de uma outra pessoa para verificar, ou esqueçam a senha, ou desloguem, algo do tipo, mas que seja um e-mail de uso frequente e contínuo, para que vocês observem quando essa resposta chegar. E respostas previstas até o dia 6 de setembro, conforme eu já havia falado. Esse daqui, né, um informativo que a gente também havia recebido de agenda, de que do dia 1º/7 ao dia 21 foi a validação dos documentos na PCJ, depois do dia 24/7 ao dia 16/8, esse pedido de solicitação de revisão de atividades, aí começa a atualização dos indicadores sociais, né, indicadores 1, 3, 4 e 7 já estão atualizados com os dados de 2023, os indicadores 2 e 5 estão com os dados de 2022 até o dia 31 de julho. Será feita nessa nova atualização. No caso, eles colocaram essa atualização também até o dia 16 de setembro, e caso os dados de 2023 sejam disponibilizados. O indicador do 6, né, ele foi a última atualização é do dia 5 de julho de 24. O que eles tinham ficado de fazer a atualização, o Unicef havia se comprometido era em mudar a métrica que tinha lá, né, e colocar, de fato, a meta de cada município, porque estava a meta do universo por 100 mil pessoas, global, né, e aí eles se comprometeram nessa atualização. Outra coisa que é extremamente importante é que todos os municípios que enviaram e-mail para a CERT também precisam preencher este formulário.
né, porque as verificações vão ocorrer diretamente com o Unicef. A gente fez um movimento, né, anterior para que a gente tivesse a observação, fosse possível, na realidade, tocar essa realidade do que precisava ser revisado, né, de muitas vezes também dar resposta a vocês diante de algumas angústias, das perguntas, e aí a gente fez esse movimento de receber a demanda de vocês a partir dos e-mails, foi também por onde nós conseguimos levar o máximo de informação do que precisava ainda ser atualizado nas reuniões com o Unicef, e acho que foi muito importante esse movimento prévio, né, para que a gente também tivesse o termômetro do que precisava ser revisto, mas as verificações vão ocorrer diretamente com o Unicef, não passa pelo parceiro implementador, né, não passa por nós esse movimento de resolução, a não ser que seja algo em relação à validação, uma atividade que a gente precise observar, e aí o Unicef demanda ao parceiro implementador para que a gente olhe junto com o Unicef. Mas dados precisam, de fato, informações de bases nacionais, são todas essas verificações ocorrendo com o Unicef. E aí eu vou só parar aqui minha apresentação, para que a gente converse um pouquinho diante de algumas demandas e veja, inclusive, se é preciso abrir o formulário, mostrar para vocês como ele funciona, ou se a gente já pode responder algumas das questões que estão aqui no chat. Eu acho que caberia, Eulália, abrir o formulário e mostrar. Tem muitas dúvidas aqui que eu acho que se você for fazendo passo a passo, já vai ajudando o pessoal. É só o pessoal... Vamos agora, então. Né, dar uma olhadinha. Vejam aí se vocês conseguem já observar. Chegou aí? Parece já. Pronto, então vamos embora. Me ensinar. Ó, esse é o formulário, assim que vocês abrem, né? Verificação das atividades do selo Unicef. O que é importante? Leiam com atenção. E aí ele diz, prezado participante do selo, parabéns pelo seu engajamento ao longo desta edição do selo Unicef e por seu comprometimento na garantia de direitos de crianças e adolescentes que vivem no município em que você atua. Com o fim da atual edição, convidamos você a consultar os resultados alcançados pelo município no painel de monitoramento dos resultados, ou seja, para quem já está com esse link desatualizado, clicando aqui, você já tem um link atualizado, né, diretamente do painel do Unicef, ele abre a página. Então, fizemos uma grande atualização dos dados, mas ainda estamos trabalhando nos últimos ajustes, né, está aqui bem claro, leia a observação abaixo. Note que a divulgação da lista final de certificados ocorrerá apenas em novembro de 2024. Então, já está aqui bem clara e posta esta informação. Lista de certificados final, novembro de 2024. Caso alguma dúvida sobre os resultados apresentados no painel persista, você terá a oportunidade de questionar por meio deste formulário. Você deve preenchê-lo uma única vez para cada questionamento que tiver. Então, para cada questionamento, um formulário a ser preenchido. O formulário estará aberto entre os dias 24 de julho e 16 de agosto, ou seja, sexta-feira, encerra este prazo. O retorno será dado ao município até o dia 6 de setembro. Então, depois do dia 16, acalmai-vos os vossos corações para esperar essa resposta até o dia 6 de setembro. Agradecemos a colaboração. E aqui eles colocam, algumas atividades e indicadores estão sendo gradualmente atualizados, em especial as atividades do resultado sistêmico 1, que é o CRAS com serviços de atenção à primeira infância, resultado sistêmico 2, busca ativa escolar, resultado sistêmico 7, CRAS com forte articulação, com serviços de educação, saúde e assistência social. Indicadores 4, que é a atualização com base de 2023, e a atualização, e o 6, né, com atualização com os dados de 2024. Aqui vai aparecer a conta que vocês estão logados, né, para que vocês vejam a conta que vocês estão preenchendo, isso é importante. E aí vocês vão aqui selecionar o estado, vamos lá, vou selecionar Paraíba, próximo. Aqui vocês vão selecionar o município da Paraíba, e aí eu vou selecionar aqui Aguiar, suponhamos. Próximo, vocês avançam, colocam o nome de vocês, né, completo.
A função, aí vocês colocam, seja articulador, mobilizador de área ou outro, o e-mail que vocês querem receber, o retorno, né? Porque a partir desse e-mail, verifiquem bem esse e-mail que vocês vão colocar para receber retorno, porque é por ele que vem a resposta, tá? O eixo do selo sobre o qual você tem dúvida. E aí, a partir daqui, a gente vai ver que existem 3 formas de preenchimento a partir do eixo que você escolhe. Eu vou mostrar as 3 formas para vocês. Então, suponhamos que eu tenho dúvida em relação ao eixo de participação cidadã e gestão por resultados. Aí eu avanço. Lá no bloco de atividade, ele vai me perguntar qual a dúvida que você refere. Eu suponho que eu tenho uma validação do fórum comunitário de forma equivocada, ou fora do prazo, ou algo que precisa ser revisto do primeiro fórum, algo do tipo. Eu clico aqui, e aí diz, pontuação verificada no painel do selo Unicef. Vocês precisam ler bem, porque o que é que acontece? A pontuação verificada no painel de monitoramento do selo Unicef. Essa pontuação que vocês precisam colocar. Então, se lá tem um ponto, dizendo que o teu município entregou com atraso, você marca um ponto. Pontuação que você sugere, aí você diz, não foi entregue fora do prazo, o município cumpriu o prazo, eu acho que, de fato, deveria ser os 2 pontos. Você clica aqui nos 2 pontos, que entregou no prazo. Eulália, Oi. Deixa eu só aproveitar essa Sim, Ana. essa história dos pontos. É importante lembrar a todas e todos que o município, qual era a regra desse jogo? O município, ele tinha um prazo oficial para entregar o resultado àquela atividade dentro do prazo, e o município, uma vez fazendo isso, ganhava 2 pontos, certo? O município que realizou a atividade fora do prazo, ele tem a chance de ganhar 1 ponto, certo? Então, dentro do prazo, são 2 pontos. Por quê? Porque é uma forma de destacar e diferenciar aquele município que cumpriu os prazos, que colocou tudo em dia, daqueles municípios que cumpriram a atividade, mas fora do prazo. Então, se o seu município realizou a atividade, realizou tudo, mas fora do prazo, ele vai ganhar 1 ponto naquela atividade, entendeu? Então, o que não vai ganhar ponto é o que não entregou. Se você não fez a atividade, não tem ponto. Se você fez dentro do prazo, você tem 2 pontos. Se você fez fora do prazo, você tem 1 ponto. Por que eu estou reforçando muito isso, gente? Porque não adianta a gente querer 2 pontos se a gente entregou fora do prazo, tá? É só para a gente lembrar que mesmo se você entregou todas as atividades daquele resultado sistêmico, você vai ter pelo menos 1 ponto. E isso já vai garantir pelo menos o percurso daquela atividade, tá? Então, assim, se você entregou dentro do prazo, vamos lá, busca ativa escolar. Eu preenchi, eu consegui realizar as 30 rematrículas como meta do meu município dentro do prazo. Ah, mas está apresentando lá no painel que foi fora do prazo. Aí você vem aqui e diz, pontuação verificada no painel de monitoramento, 1 ponto. É isso que o Eulália está falando. Pontuação que você sugere, 2 pontos. Aí você vai justificar por que você acha que essa pontuação precisa ser revisada. Tá? Deu para entender, galera? Pode seguir, minha Flor. Tá. Então, aqui vocês descrevam o motivo, né, pelo qual a pontuação apresentada no painel não está correta, então aí você coloca, meu município entregou no prazo, suponhamos, mas não sejam tão sucintos, né? Vocês podem colocar de acordo com o que vocês quiserem, né? E colocar isso. E aí avançam, aqui é onde vocês vão anexar esses arquivos. Então, pode ser um print, né, do dia que a atividade foi postada,
com a data, mostrando lá a data, né, que vocês associaram isso na PCJ, ou um outro tipo de arquivo, caso vocês queiram colocar em evidência, né? E aí, eu vou limpar o formulário para mostrar para vocês. Aliás, no lugar de limpar, eu vou voltar o formulário para fazer um outro tipo. Aqui, então, voltando para a primeira página, não é participação cidadã em gestão por resultados, Eulália. Eu tenho dúvida nos resultados sistêmicos. Os resultados sistêmicos, avanço para a próxima página, aí vocês vão perceber que ele vai detalhar um pouco mais, em virtude também da diferença do eixo de participação cidadã, né, da quantidade de atividades para a quantidade de atividades dos resultados sistêmicos. Então, nos resultados sistêmicos, se a tua dúvida é em relação ao resultado sistêmico 7, né, de proteção socioassistencial, onde vocês estão lá, censo SUAS, a atividade do censo SUAS entregue em atraso, né, está lá em atraso, com o vermelhinho. Então, eu clico aqui, que é a situação de alguns municípios que eu estou trazendo para vocês, né, coisas que a gente vem atendendo no cotidiano. E aí, vocês vão aqui colocar qual é o tipo, né, de situação. E aí, vocês vão colocar CRAS com forte articulação, serviços de saúde e educação dos municípios porte 1 e 2, né? Então, aqui vocês vão marcar e vão para a próxima. Pontuação verificada no painel do selo Unicef. O que é que está lá? 0 pontos, porque está lá em atraso, né? E o que é que você sugere? Os 2 pontos, porque o município preencheu o PDF, está tudo certinho, né? E aí coloca a descrição. Preenchemos PDF, censo SUAS e tal, coloca bem descritozinho. E aí, vai para o próximo, anexa o arquivo. O que é que eu vou anexar aqui, Eulália? Eu vou anexar uma carta minha falando que o município preencheu? Não, vocês vão anexar o PDF do censo SUAS, né? Seja o censo CRAS, ou o censo gestão, ou outro censo, mas aquele bem completo também, quando vocês acessam a página, para quem domina, né, o preenchimento do censo SUAS vai entender do que eu estou falando, e vai solicitar também na secretaria, aqueles que não compreendem, mas vocês podem colocar lá. Tem a possibilidade de fazer o upload de até 5 arquivos. Então, vocês conseguem colocar os censos, né, para que sejam observados essa necessidade. Ou se é um outro tipo de atividade, do resultado sistêmico 1, que é o INDIC, né, que está lá aparecendo fora do prazo e foi cumprido. Vocês podem preencher da mesma forma, fazer a explicação sobre e anexar os arquivos lá do preenchimento, né? Então, existem diversas possibilidades. Façam isso, né, de maneira que vocês, de que fique bem claro, né, para quem vai receber. A terceira coisa, a terceira forma, né, de preenchimento são os indicadores sociais, que eu acho que é o que tem mais gerado preenchimentos de formulários. Então, indicadores sociais, prestem bem atenção aqui, porque aqui ele detalha bem mais a forma de revisão. Então, vocês vão perceber qual é o indicador social a qual vocês estão se referindo que está em divergência. Então, suponhamos, indicador de vacina. Meu município tem uma pontuação, mas está aparecendo outra pontuação no selo Unicef, no painel do selo Unicef. Então, eu venho para cá. Aí aqui ele diz, valor do indicador no ano final verificado de monitoramento do selo Unicef. Incluir um valor de 0 até 100 mil, né, ele fala, para representar casas decimais, utilize o ponto no lugar da vírgula. Então, quando você for colocar o percentual aqui, utiliza o ponto. E aqui, prestem bem atenção que ele pede primeiro o ano final no monitoramento do painel. Então, vamos supor que lá no ano de 2023, meu município apresenta 84,5% de percentual de vacina. Mas, a próxima pergunta me dá a possibilidade de dizer qual a minha sugestão, ou seja, qual o dado que eu tenho no território que está divergente com o painel. Então, o valor do indicador no ano final, conforme a sua sugestão. Não no ano de 2023, nós não alcançamos 84,5%, está desatualizado. Nós alcançamos 95%. Então, você vem lá e coloca 95%. O que é que descreve aqui, né? Descreve aqui a tua justificativa, e aqui você anexa
E aí, muitas perguntas. Eu anexo o quê? Você anexa os dados que você tem no município, seja dos lotes da vacina, o dado que vocês têm de outro sistema, ou um sistema que a Secretaria de Saúde trabalha, ou o PNI municipal. Então, tudo isso, na realidade, o que a questão, né, da vacinação venha tornar explícito esses dados, vocês vão anexar aqui. Ou se for de um outro indicador, vocês vão anexar esses dados. Seja taxa de abandono escolar, onde é que vocês veem isso? No preenchimento do censo escolar. Então, vocês vão buscar esses dados com o pessoal da Secretaria de Educação. Se está divergente, vocês vão colocar aqui as evidências que apontem, que mostrem essa divergência de forma bem clara, tá? Vou limpar o formulário aqui, espero que tenha ficado bem claro, para a gente poder conversar um pouquinho agora. Ficou claro? Inclusive, Eulália, tá tendo microfonia, tá? Não, né? Não, agora voltou, pode falar. Não, inclusive, um município se pronunciou aqui no chat, dizendo que queria preencher o formulário, mas não encontrou a opção para cursos. Aí, só reforçando, né? Quando você clica, gente, os cursos, eles estão relacionados à alternativa lá dos resultados sistêmicos. Então, quando você clicar em resultados sistêmicos lá no formulário, vão aparecer todos os resultados sistêmicos. Então, o curso é relacionado a qual resultado sistêmico? Vamos fazer aqui em relação ao resultado sistêmico 4, né? Ao MIO. Então, as oportunidades de trabalho. Então, você vai clicar no resultado sistêmico 4 e quando abre o resultado sistêmico que você escolheu, aparece a parte da capacitação, que é a mesma coisa de curso. Então, você vai clicar lá que essa é a alternativa para você comprovar que realmente a quantidade de pessoas realizaram o curso e dentro do prazo. Do mesmo jeito, se ocorrer com outro resultado sistêmico que você tenha realizado o curso e queira comprovar seus certificados. Eu fiz em saúde mental. Aí você vai clicar no resultado sistêmico referente a ele, que é o 5. Quando aparecer o 5, aparece capacitação em saúde mental. É lá onde você vai argumentar e fazer o upload dos certificados que vocês já concluíram e se for dentro do prazo, melhor ainda, tá bom? Era só para reforçar, amada Eulália. Então, é dentro do resultado sistêmico, tá bom? Agradecemos, Claudeia, demais. Lembrando mesmo dessa dúvida, né? É bem importante, sempre aparece. Gente, eu confesso que eu me perdi um pouco nas perguntas, se algum colega puder ajudar. Eu registrei todas elas aqui, Eulália. Vamos lá, vamos começando do começo. A gente pode muitas perguntas. Vamos lá. A Vandi pergunta, primeira dúvida, respondi o formulário e anexei o documento. Como vai ocorrer a verificação do painel e como vamos saber se validou? Uma das primeiras coisas que a gente percebe é a própria mudança do painel, né, mediante essa atualização. E a segunda coisa é aquilo que eu coloquei de forma bem clara para vocês. Quando vocês se atentam ao e-mail que colocaram para a resposta, vai chegar até o dia 6 de setembro uma resposta no seu e-mail, te dando essa devolutiva, né? De que a tua resposta, né, foi, na realidade, atendida, ou o teu questionamento, revisão. Em relação ao preenchimento do formulário, eu não sei se chega no e-mail de vocês, o cadastrado, né? O que vocês preencheram, algum tipo de resposta. Caso não chegue, vocês podem printar a tela final que mostra o envio. E aí, na realidade, vocês têm, né, a segurança de que foi enviado o documento com a resposta que apareceu e ficam no aguardo para esse movimento de resposta até o dia 6/9, que vai ser a partir do e-mail que vocês disponibilizaram lá para a resposta, tá? Próxima é a da Valéria. Bom dia. Qual o documento que comprova o percentual de alunos que abandonaram a escola? Veja só, Valéria,
o indicador, e aí tem algumas outras perguntas também relacionadas a esse indicador de alunos que abandonaram a escola. O que comprova o abandono escolar é o censo. Abandono escolar, o que é o abandono escolar? É quando o aluno ele desiste da escola em 2023 e não se matricula em 2024. Aí o que o censo escolar vai fazer? Vai atualizar essas informações, vai mandar o fechamento do ano de 2023 com o número de alunos que não concluíram aquele ano. E aí, no ano seguinte, o número de matrículas. Então, os alunos que desistiram, né, do ano, naquele ano fechado, 2023, são aqueles que vão entrar no percentual de abandono escolar, entendeu? Então, a gente não tem hoje, nesse momento, como mandar um novo documento alterando essa informação. A informação que foi dada foi pelo censo escolar do ano de 2023, é o último ano que a gente tem informações teoricamente fechadas, né? O Unicef está aguardando esses dados do INEP atualizados para poder atualizar no painel o indicador o indicador 2, né, do resultado sistêmico 2, tá? Então, o que nós temos hoje no painel são dados fechados do ano de 2022. Se nós tivemos um bom trabalho em 2023 e tivemos uma diminuição do número de alunos que abandonaram, né, a escola em 2023, provavelmente isso vai aparecer agora no novo indicador. Mas a gente está aguardando. O Unicef pode ainda fechar esse número de 2023. Se não, se eles não conseguirem esse acesso do ano de 2023 fechado, eles vão ficar com o indicador do ano de 2022. Deu para entender? Sim. Pronto, a próxima pergunta da própria Valéria é para você, Eulália. Em relação ao indicador do CIPIA, os dados inseridos de 2024 serão considerados? Havíamos sido informados que sim, mas me parece que só será considerado os dados de 2023. É isso? Não, não. Inclusive, no próprio preenchimento do formulário, vocês conseguem perceber que no início dele já diz que o indicador do CIPIA será considerado até 30 de junho de 2024, né? E eles estavam justamente nesse levantamento dos dados. O que estava divergente lá era a questão da meta especificada por município, né? Estava no universo de 100 mil, naquela meta global, e não o número embaixo de casos reportados. E eles ficaram de fazer essa atualização, de colocar o número de casos reportados para que os municípios, né, tivessem a sua meta comparada. E aí é nesse movimento de atualização que a gente está aguardando. Mas os dados do CIPIA serão considerados de 2024, sim. O que já vou respondendo, pode ter outra pergunta, é diferente do indicador do resultado sistêmico 7. A gente torceu muito para que os dados de 24 fossem considerados, mas até o presente momento o Ministério do Desenvolvimento Social não repassou esses dados, e aí muito provavelmente ficaremos com 2023 essa atualização, tá? Perfeito. A Maria, que é de Pão de Açúcar, está colocando aqui, já colocou algumas questões, que já enviou 2 formulários, inclusive com relatórios, e o painel não foi atualizado. Não tenho mais o que fazer. Maria, vamos lá. Como a Eulália explicou. Vocês enviam um formulário, o Unicef está dando até sexta-feira para todo mundo enviar os formulários, e eles vão responder até o dia 9 de setembro. É 9 de setembro, né, Eulália? Isso, é 6 de setembro. 6? Isso. Então agora é acalmar o coração e aguardar. Agora, vamos considerar o seguinte, nós temos pontuação, tá? Existe uma pontuação máxima
e uma pontuação mínima. Alguns municípios, por exemplo, no resultado sistêmico, eu vou abrir aqui, deixa eu compartilhar isso, Eulália e meninas. Ai, meu Deus. Deixa eu compartilhar aqui o painel do selo Unicef, tá? Porque eu acho que é importante a gente olhar para isso com carinho. Só um pouquinho que a minha tela está demorando. Deixa eu ver se já entra. O que acontece? O painel, ele está aqui, ó. Vamos lá, isso aqui são indicadores, tá? Os indicadores sociais. Nós temos, nos indicadores sociais, 7 indicadores, cada um valendo 2 pontos, tá? Então, somando, se o município tiver 100% dos 2 pontos, ele vai ter 14 pontos, ok? Mas, o que o Unicef tá dizendo? Que se você tiver 1 ponto, você contabiliza. Então, você tem, olha, aqui, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você já tem 12 pontos. Para você conseguir a sua certificação, para o município conseguir a certificação, ele tem que ter no mínimo 8 pontos. E ele pode zerar no máximo 2 indicadores. Então, se eu tiver 2 indicadores que eu não consegui pontuar, mas eu tiver na soma total 8 pontos no mínimo, eu ainda estou no páreo, meu município ainda está com chances de ser certificado. Tá claro isso? Agora eu vou vir aqui no resumo. Vamos lá. O resumo diz aqui, ó, o município precisa atingir a meta de 6 pontos no mínimo, dentro de um total de 8 pontos em relação ao quê? Participação cidadã e gestão por resultado. Então, eu tenho 4 atividades, eu pontuo 2 pontos em cada um, eu tenho 8 pontos. Mas se eu conseguir 6 pontos nisso aqui, eu ainda estou no páreo. É essa leitura que vocês precisam fazer do painel de vocês, tá? E aqui no resultado sistêmico, aqui também, ó, o município precisa atingir no mínimo 11 pontos dentro de um total de 14 pontos. Nós temos aqui 7 resultados sistêmicos, e aí nós temos 2 pontos para cada um, e vocês têm 14 pontos se fizer fechar tudo com 2. Mas pode continuar no páreo se tiver 11 pontos no somatório aqui. Agora, o que não pode acontecer aqui? Zerar resultado sistêmico, do mesmo jeito que aqui. Não pode zerar, tá? Se zerar no resultado sistêmico, aí automaticamente vocês estão fora. Então, por isso que a gente está reforçando nesse plantão que vocês façam essa análise, essa leitura do painel. Se tiver alguma atividade aqui com 0, abre a atividade, verifica o que tem 0. Né? Se vocês tiverem comprovação de que essa atividade foi realizada, como alguém já falou, acho que foi Alberto, dos cursos, não, nós fizemos o curso, é relativo a qual resultado sistêmico? Ao 3, né? Eu tenho como comprovar que eu fiz todos, né, que eu tenho no mínimo 3 certificados, 4 certificados. Abre lá o formulário, vai lá no resultado sistêmico equivalente àquele curso, como Claudeia já explicou, e coloca lá os certificados, tá? E aí aguarda esse prazo até 6 de setembro para a Unicef responder, ok? Ficou alguma dúvida em relação a esse painel? Pronto, eu vou voltar para as perguntas. A Patrícia, ela pergunta, meninas, é o seguinte, obrigada pelos meninas, e eu e nossa mobilizadora da educação estamos em dúvida quanto à revisão do nosso indicador social de educação e o de saúde. Mesmo estando dentro da pontuação, queríamos a revisão. Patrícia,
vocês têm todo o direito de pedir essa revisão. Eu fico me perguntando se vocês têm a pontuação suficiente para a certificação, por que o preciosismo de ainda insistir nessa revisão? Por que eu estou colocando isso, Patrícia? Não é que vocês não tenham direito. Claro que vocês têm direito, todos os municípios têm. A questão é, se o meu município ele já tem condições de ser certificado, eu vou aumentar o volume de informações para o Unicef, quando tem municípios que, de fato, estão correndo o risco de perder a certificação. Essa é uma leitura. Com relação à questão do indicador, propriamente dito, com relação à educação, se for o 2, foi o que eu expliquei agora há pouco, e se foi o 5, é o 5, 1, 2, 3, 4, acho que o 4, do ensino de 15 a 17 anos, né, de alunos de 15 a 17 anos, aí é com os dados das escolas estaduais, na maioria das vezes. E aí esse indicador é do número de matrículas mesmo, de alunos, do percentual de matrículas dos alunos de 15 a 17 anos, né? Provavelmente no ensino médio. Então, esse é o indicador da educação. Aí o de saúde, acho que Claudeia pode responder, né, Flor? Posso, meu amor? Posso sim. Em relação, gente, ao do indicador da vacina, esse é um indicador do resultado sistêmico 1, desenvolvimento infantil na primeira infância, e ele já vem calculado na fonte, ou seja, tudo que a equipe de imunização do seu município realiza dentro, né, da própria plataforma nacional do DataSUS. Então, esse indicador, ele apresenta o avanço do município na vacinação da segunda dose da tríplice viral. O numerador é o número de crianças de 1 ano de idade que receberam essa vacina, e o denominador, você já sabe que é o número total dessas crianças de 1 ano na população que foram vacinadas. Então, algumas pessoas me perguntaram, né, no canal do DACERT, olha, eu gostaria de contra-argumentar esse dado do DataSUS, porque a gente faz um monitoramento aqui a nível local, e não é esse número, é um número muito maior. Então, gente, isso é juntar as evidências que vocês têm. As evidências que vocês têm, organiza tudo isso, manda no formulário, contra-argumenta o indicador com o Unicef, e eles vão avaliar e analisar, né, se vocês realmente têm condições de alterar a pontuação nesse indicador, apenas através do formulário, tá bom? Procura essas evidências, contra-argumenta. Teve um município aqui que, inclusive, perguntou, olha, por que a tetraviral não é contabilizada, não é? Então, faz essa argumentação no formulário, porque o Unicef vai se posicionar para o município, e se ele vê que faz sentido, é interessante, ele pode até verificar isso na próxima edição. Mas nessa, o que a gente sabe é que é apenas a vacina da D2, tá bom? Até 1 aninho de idade. Então, gente, é isso. Em relação à vacina, faz o formulário, junta suas evidências, mostra o que foi feito. Eu não concordo, né, com o que está lá preenchido. Foi o município que preencheu, vale ressaltar. O DataSUS é um sistema nacional, o Unicef vai direto nessa fonte. Então, é o que o município faz. E, obviamente, registra. Então, faz a contra-argumentação, coloca suas evidências, diz se concorda, se não concorda com o dado é esse, é 95% ou mais, né, de vacinados, e o percentual é esse, você faz a contra-argumentação se você não concordou e encaminha para o Unicef através do FORNES, do resultado sistêmico 1, que é da vacinação, tá bom? É isso, Aninha e Eulália. Maravilha. Tem um monte de pergunta aqui, tem um monte de gente querendo falar. Eu vou tentar ser mais veloz aqui, porque a gente tem meia hora, né? A Kátia está falando que já enviou tudo sobre os indicadores sociais, mas verificando os resultados sistêmicos, viu que aparece a documentação sobre a lei da escuta protegida, mas não aparece. Como posso fazer? Envio novamente pela PCJ ou pelo formulário de retificação? Kátia, lembra a gente aí qual é o seu município, Flor?
Petrolina. Petrolina, né? Mas deixa eu responder em relação a isso, eu já imagino que seja, porque essa semana recebi algumas dúvidas sobre isso, inclusive tenho observado. Vejam bem, a gente sempre fala nos plantões, quando aparecem aquelas dúvidas, na PCJ, quando vocês estão observando, da lei de escuta protegida, do PMPI implementado, da questão também da entrega do INDIC, né, na realidade, o que é que acontece? Entregas que são fora da PCJ, elas ficam lá na PCJ como pendente, mas vocês sabem que foi feito no preenchimento do site pesquisas e no painel aparece a pontuação correta. Né? Não necessariamente vocês precisam, nem devem mais anexar nada na PCJ. Tudo agora vocês precisam olhar no painel, que é o que a gente tem de mais atualizado, né, e que a entrega foi feita fora da PCJ, então ela está lá contabilizada. Tanto é que quando a gente falava sobre implementação de PMPI, lei de escuta protegida, a gente também disponibilizava para vocês o que a gente chama de dashboard, né, que é aquele painel, onde vocês podiam verificar se o município já aparecia lá quando era preenchido, né, ou a lei de escuta, ou o formulário da implementação do PMPI. Então, entregas fora da PCJ no site pesquisas, na PCJ vai ficar como pendente, assim como também no resultado sistêmico 7, aquela questão da solicitação de retificação da linha de base, né? Porque para os municípios que não solicitaram, ficou lá a atividade também como pendente na PCJ, mas não está pendente, ela foi feita, abriu, né, para todo mundo essa atividade, e aí a atividade posta para todos os municípios foi uma atividade voluntária para aquele município que sentia a necessidade da retificação da linha de base de acordo com os dados no seu município, com essa percepção de erro, né, ou de equívoco, e solicitaram. Então, se o painel, Kátia, está pontuado a lei de escuta protegida, você não precisa fazer mais nada, tá? Porque lá na PCJ ele pode ficar pendente, mas não foi pontuado lá ou não precisava, porque a entrega foi no site pesquisas. Então, observa o painel, se tiver lá na lei de escuta protegida entregue, tudo certinho, concluído no prazo em azulzinho, você não precisa se preocupar com nada. Assim como outras entregas também de município, né, que não precisam de fato, se atentem ao painel. Recorram à PCJ na realidade quando vocês forem ver algum tipo de pontuação em relação a isso, ok? Maravilha, maravilha. A Cidinha perguntou, acho que já foi explicado, gostaria de saber como solicitar revisão nos indicadores da vacina e de nascidos vivos. Eu acho que é o seguinte, sabe, gente? A maioria dessas perguntas, como vocês vão solicitar, o que vocês vão solicitar, na realidade, se o município sente a necessidade dessa revisão, quem tem o dado para contrapor é o próprio município, ou para dizer, né, da diferença desses dados. A gente não tem como dizer para vocês, coloquem tal documento, porque na realidade vocês conhecem o documento que tem para poder embasar isso. Então, se o percentual de nascidos vivos para vocês aparece diferente no painel e no município é outra realidade, vocês vão pegar aquele dado do município para colocar como comprovação de evidência. Né, o que necessariamente a gente não sabe, né, informar para vocês diante da realidade de como o município monitora esse indicador. Tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que já complementa e a gente resolve também, de Patrícia, de São José do Rio do Peixe. Eu estava procurando aqui a pergunta dela, porque eu acho que reforça um pouco, mas são tantas que eu acabei passando despercebido. Mas que ela perguntava a mesma coisa, se no painel estava desatualizado os indicadores de nascidos vivos e taxa de abandono escolar, porque estava com o ano de 2022, estava com o ano de 2022. E aí ela perguntava se os dados de 2023 não estão aparecendo, é motivo para estar pontuando apenas como 1. Patrícia, na realidade, o que é que acontece? A pontuação do 1 é em relação a se o município não alcançou aquela meta, mas avançou em relação ao dado inicial da edição, que é a linha de base, né, 2019 a 2020 para alguns indicadores. Então, esperamos essa atualização, como o Unicef falou, caso os dados cheguem para
para a taxa de abandono escolar serão atualizados. Percentual de nascidos vivos, quase 90% de certeza que ficará 2022, porque eles não dispõem dos dados de 2023. E aí, se o município tem esses dados e quer, na realidade, apresentar esse formulário, com essa evidência, eu acho válido, sabe? Mas é muito a decisão do município se ele tem dados, né, que embasam na realidade a alteração desse indicador. Não adianta colocar qualquer tipo de justificativa, principalmente de forma subjetiva. Vocês precisam trabalhar com objetividade quando a gente está falando de dados, né? Dados, são números, são quantitativos. Então, é esse tipo de base que vocês têm, de embasamento que vocês têm que fazer, né? Dados comparados com dados, certo? Perfeito, Maria Eulália, arrasou. Perguntaram também na resposta anterior o ano que vai ser considerado para busca ativa vacinal, 2023, tá, gente? Só isso, Aninha. Beleza, Claudéia. E a Tainara está perguntando se o resultado final será em novembro, Eulália. Vai ser ou não vai ser? Meu amor. Inclusive, no próprio formulário lá da Unicef diz, lista final, novembro de 2024. Se chegar 1º de novembro, vocês podem perguntar isso a gente de novo, tá certo? E essa lista não saiu. A gente está tão ansiosa quanto vocês para saber o resultado. Eu vou fazer um vídeo meu, sorrindo, dizendo novembro, aí você lembra. A Andresa, acho que a gente já respondeu sobre o percentual de abandono escolar, né? A Paloma pergunta sobre o indicador de sobreevasão escolar, eu já falei um pouquinho. Se ficar ainda dúvida, vocês perguntem de novo. Australiane pergunta, o painel mostra os critérios de pontuação na participação cidadã no resultados sistêmicos, mas não esclarece sobre a pontuação dos indicadores. Já expliquei, né? Acho que já ficou mais claro. A Quitéria, gostaria de saber como solicitar a revisão dos indicadores de acompanhamento familiar da assistência social. Também já foi esclarecido, né, Eulália? Na realidade, o que eu percebo, Ana, eu estava passando uma vista aqui nas perguntas do chat. Deixa eu só fechar o microfone ali. Pronto, obrigadão. O que é que acontece? Muitas das justificativas que vocês estão colocando aqui, discorrendo sobre, inclusive no chat, gente, vocês devem escrever nos formulários, tá? Um próprio exemplo aqui de Ana Cristina de Casinhas, né? Ela coloca, o meu município está com problemas a respeito do RMA de 2019, está com um quantitativo maior do que nos anos seguintes. Porém, em 2019 estávamos com outra gestão, como irei conseguir essas evidências? Como não tem essas evidências, Ana, é isso que você deve colocar, não tem as evidências, e aí cabe à Unicef observar essa solicitação ou não, né? Lembrando que essa solicitação de revisão foi um período anterior, até setembro de 2023, né, que a gente falou muito sobre isso. Então, nesse movimento agora, acho muito pouco provável, na realidade, que seja acolhida uma justificativa sobre esse RMA, mas tudo é válido, né, e como diz a história, abre esse formulário para esses direitos, para que seja colocado, e aí é o direito de cada município colocar essa justificativa lá, né. Eu acho que a maioria dos dados, do que vocês estão colocando aqui sobre sistemas que precisam ser observados, dados que não foram disponibilizados, toda essa situação é o que vocês precisam embasar no formulário. Principalmente quando se trata de indicadores. Nós, como parceiros implementadores, não nos detemos dessas informações. Não passa por nós, passa por todo o monitoramento do Unicef vinculado a bases nacionais. Como também o Unicef não cria dados, né? Ele filtra esses dados das bases nacionais. Se tem alguma divergência, vocês precisam embasar com o dado que tem no município, que vai ser cruzado com o dado do nacional.
Por isso que eu digo, é muito sério quando a gente vai fazer um embasamento e uma justificativa de indicadores sociais, porque é um raciocínio lógico. A gente não entra a subjetividade, né? Entra a objetividade. Eu estou tratando de dados. Eu vou observar números com números. E aí precisa, de fato, que o município tenha essa informação muito consolidada para que seja contraposto com as bases nacionais. Vocês me entendem essa seriedade? É extremamente importante quando a gente trata de indicadores, tá? Em relação, quando vocês também expõem as angústias de, eu gostaria que essa atualização chegasse logo, a gente também, porque muitas vezes, de segunda a sexta, a gente recebe a mesma mensagem, atualizou, 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 e a gente também não sabe. A gente observa da mesma forma que vocês observam, certo? Michele pergunta aqui sobre a pontuação dos indicadores. Vou reforçar, né, Michele, porque você chegou agora para ficar de forma clara para vocês. Pontuação dos indicadores, isso a gente sempre fala, falamos no ciclo formativo e no guia também tem essa orientação. Se vocês abrirem lá no guia e fizerem essa leitura, tem inclusive um painel explicativo sobre, de forma muito detalhada, mas aqui trazendo de forma muito clara para vocês. Vocês têm uma linha de base em cada indicador, que é como o município começou na edição, né? E aí vocês olham esse início comparado ao ano final. Vamos supor, indicador de vacina, o município começou com 91% de vacinação. E aí, 2019, 2020, suponhamos, eu tenho, na realidade, vacina é 2020, 2021, eu tenho 92%. Subi em relação à linha de base. 2022, eu tenho 89%. Desci em relação à linha de base. 2023, eu tenho 83%. Eu desci muito em relação à linha de base. Então, eu zerei o meu indicador. O Unicef observa, o município começou muito bem e ele terminou com uma meta abaixo do que deveria ser em todas essas estratégias, né, em relação à vacinação nesses anos, em todo esse percurso, então ele zera esse indicador. Se a minha linha de base, isso é uma pontuação, o entendimento do zero. Em relação ao indicador, em relação ao início dessa linha de base, em 91, e de repente eu terminei 2023 com 93%, mas a minha meta é 95%, de acordo com o Unicef. Por 2%, eu não bati a minha meta. O Unicef tem um ponto, que é o que a gente chama de ponto de progressão, de indicador de progressão. Você não bateu a meta, mas você subiu em relação ao ano base. E se você começou com 91 e bateu 95, você recebe 2 pontos. Bateu a sua meta. Ficou claro? São essas 3 formas de pontuar 0, 1 e 2. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem uma questão aqui, que é da Joselane, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, porque muitas das perguntas de vocês são em torno disso que a gente vem falando aqui, vem respondendo. Eulália já falou, Claudéia, eu, mas a Joselane pergunta em relação aos e-mails enviados para a CERT, né? Muitos de vocês encaminharam, eu fiz uma revisão de 300 e-mails essa semana, e respondi a vocês por e-mail, os que chegaram para mim, né, no Especialistas Educação, que vocês precisam preencher esse formulário. Por quê? Porque no mês de julho, no início de julho, e junho, a gente pediu que vocês encaminhassem por e-mail para a gente poder ter uma noção das demandas e das questões que estavam inconsistentes, tá? Só que para oficializar essas solicitações, vocês precisam preencher este formulário, tá? E aí a Catiana pergunta quem tem que responder o formulário. Eulália falou logo no início. O articulador ou articuladora do selo, prioritariamente, mas se algum mobilizador de área ou coordenador operacional da BAE tiver alguma questão, conversem entre si para ver quem é que pode preencher. Pode ser o coordenador operacional da BAE? Pode.
Pode ser o mobilizador da saúde? Pode, desde que o município só envie uma solicitação sobre aquele assunto. Vocês podem ter várias solicitações, podem encaminhar várias solicitações, mas cada uma referente a um assunto, tá? Então, para BAE, encaminha um, para cursos, encaminha outro formulário, para indicador, encaminha outro formulário. Tá bom? A gente está só revisando, isso já foi explicado no início da live, mas como nem todo mundo estava, a gente está reforçando. E aí o Romário pergunta, Eulália, em relação ao PAIF, qual a documentação? Acho que você já explicou também, né? Qual a documentação que precisa ser enviada? RMA, né, gente? Se a gente está tratando de PAIF, na realidade, o indicador trata do número de famílias em acompanhamento. E a gente sempre falou que o que seria considerado eram os RMAs naquele campo A1, onde vocês colocam, no caso, os técnicos de CRAS, preenchem em relação ao número de famílias acompanhadas pelo PAIF. Então, são os RMAs de 2023 que vocês têm que colocar lá, caso esteja divergente. Perfeito. A Nivânia está colocando aqui sobre a busca ativa escolar, como podemos justificar a não pontuação, que não confere com a realidade. Eles pedem um número no questionário e não sabemos qual colocar. Vamos lá, Nivânia. O que acontece é o seguinte: se vocês cumpriram a meta da busca ativa escolar dentro do prazo, vocês teriam 2 pontos. Se vocês cumpriram a meta da busca ativa escolar fora do prazo, vocês têm 1 ponto. E se vocês não cumpriram, vocês ficam zerados, né? Se você está dizendo que o município alcançou a meta, você tem que ver qual é a numeração que está lá no painel. Se foi 1 ponto ou se está como fora do prazo, e você diz que foi dentro do prazo, você vai colocar aqui, o painel está com 1 ponto e você sugere 2 pontos. E aí coloca a justificativa e coloca uma comprovação de que você cumpriu dentro do prazo. O print lá da tela da busca ativa escolar, um card falando, né, nosso, dizendo que vocês cumpriram dentro da meta, alguma comprovação que vocês precisam enviar para que o Unicef possa fazer essa revisão da busca ativa escolar, tá certo? Eu não anotei mais, tem algumas coisas ainda no chat, mas na realidade, tem muitas perguntas que a gente já veio respondendo, né? Certo. E que também são realidades individuais de cada município. Tá? Das justificativas, o que vocês vêm colocando, então todo mundo esperando essa atualização. Eu acho que, em tudo horário, a gente já deveria abrir para as falas. E aí eu peço que o pessoal que nas falas já foram contemplados com o que a gente falou para otimizar e a gente não ficar meio que na ideia do looping, né? A gente vai muitas vezes perguntando a mesma coisa ou retificando a mesma coisa que já foi falado, que vocês otimizem um pouco mais nessas perguntas, e se for algo muito característico do município, eu acho que é melhor a gente atender no privado, no canal, para que a gente tenha essa realidade, porque aqui a gente não vai conseguir observar, tá? Pode ser, a gente tem 10 minutinhos, 12 minutinhos, né, para concluir, aí, enfim, é importante a gente ter objetividade nessas falas também. Isso. E quem, na realidade, já foi contemplado, vai baixando a mão ou algo do tipo para a gente ir vendo. Então, Helena de Flecheira seria a primeira. Deixa eu só abrir aqui os microfones. Pronto. Bom dia, Eulália. Bom dia, Ana, Claudéia. Estão escutando? Sim, Helena. Bom dia. Tá. Vamos lá. Das 2 perguntas que eu iria fazer, vocês já responderam, mas aí ficou uma que eu vou fazer para vocês. Eulália, no caso da atualização desse indicador de mães, adolescentes nascidos vivos, você falou que
possa ser que seja atualizado no ano 2023. Para Flecheiras e para muitos dos municípios está 2022, eu acho que todos, né? Porém, lá na base do SINASC, a gente observa que Flecheiras teve uma melhora com relação a esse indicador. Porém, lá a gente está zerado, né? Como Flecheiras não conseguiu e sim regrediu. Porém, penso que se a atualização vir para 2023, a gente consegue um ponto. E aí eu fiz direitinho, junto à mobilizadora da saúde, mandamos o formulário, mandamos um documento, um ofício assinado pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, com os dados do SINASC. Agora, como você falou, que talvez não seja atualizado, eu já fiquei triste, porque se continuar 2022, a gente vai ficar zerado mesmo, não vai progredir, né? E teve outra, mas aí eu penso que me respondeu a pergunta do ensino médio. Só recordando o seguinte, aqui nossos alunos do médio, meninos de 15, 17 anos matriculados, a gente não tem escola do estado, né? O município de Flecheiras, ele tem uma extensão de outro município que funciona no prédio do município, né? Porém, nossos alunos não são nossos. Aliás, os alunos matriculados são munícipes, mas não são nossos, é da Escola Judite, do município próximo. E aí a gente continuou com um lá, mas aí, bom, né, como a gente não tinha como progredir nesse indicador, mas penso que não culpa do município, porque a gente não tem até então, tem uma escola aqui que está sendo construída do estado, mas ainda não foi inaugurada, não teve o término da construção. Bom, e no básico é isso, que para Flecheiras a gente está só com essa pendência, mas já mandamos o formulário direitinho. Obrigada, minha gente. Nada, Helena. Veja, a informação que nós temos é que até o presente momento, 2022 a ser considerado, porque eles não têm dados nacionais de 2023. E aí é o que eu havia falado agora há pouco, né? Se o município tem esse dado, vocês podem sim preencher o formulário de retificação e mostrar o dado de 2023, e aí esperar essa devolutiva. Mas de bases nacionais para atualização no painel, não tem. Até o presente momento não tem, tá? Eles estão trabalhando mesmo com 2022 nesse indicador do resultado sistêmico 5, né? Que é percentual de nascidos vivos. E em relação também, ali, nessa coisa que você coloca da taxa de abandono escolar, não, na realidade de 15 a 17 anos, né, da evasão, vocês podem também embasar através do formulário, que é uma realidade do município, tá? Precisa ser observada. Pronto, então eu irei fazer desse aí do ensino médio. E outra questão, lá naquele indicador de rematrículas, eu esqueci como é que está lá o indicador. Para Flecheiras, a gente conseguiu os 2 pontos, que é com base na busca ativa escolar. Agora, eu achei interessante que lá eles colocaram os 2 pontos, só que ainda não mensuraram, não colocaram o ano 2023. Eles se embasaram em 2022. Apesar que a nossa plataforma está ok, nossos dados conseguimos a mais, né? Fazer um acompanhamento bem maior do que foi colocado como meta para a gente. Mas aí eu não sei se isso vai ser atualizado, mas lá está ainda como 2022. Porém, Flecheiras está com os 2 pontos, porque em 2022 ele já conseguiu a meta. Mas aí é só uma colocação, né? Já que o pessoal, que a gente está como a menina dos olhos da gente, é o ano 2023. Mas, enfim, minha gente, obrigada, viu? Estamos aqui na expectativa de ganhar esse selo, em nome de Jesus. Um cheiro. Por nada, querida, um abraço. Aline. Oi, meninas, bom dia. É Ana Flávia falando. Bom dia. Algumas perguntas que eu já consegui, eu até falei com Eulália no privado, mas a minha dúvida, Eulália, sobre a documentação do Censo SUAS. Qual dos documentos a gente precisa encaminhar? Na realidade, você pode encaminhar o preenchimento do Censo SUAS CRAS, né? Ou o preenchimento também do Censo SUAS completo, aqueles que vocês preenchem no site, quando vocês estão, né? Quando a pessoa responsável da Secretaria de Assistência Social está preenchendo, e ele imprime no final, porque a questão a ser considerada pelo Unicef, desde as orientações, era a questão 50, onde falava-se da articulação do CRAS, né?
Então, é nesse, né, o máximo que você tiver de evidência dos censos, porque eu sei que são 5 que vocês preenchem, né? Vocês podem colocar, já que tem 5 arquivos lá que podem ser anexados, tá? E Tá. o ano é 2023. Tá. E sobre o da meta que a gente não conseguiu atingir, que é dos nascidos vivos, lá no painel consta o dado de 22. A gente tem dados de 23, embora ainda não vamos conseguir atingir a meta, porque infelizmente a gente não conseguiu aqui. Aí eu lembro que no início do selo, né, foi falado sobre pontuações extras, que a gente poderia ser contabilizado caso em algum momento a gente necessitasse. Aí, tipo, em casos específicos assim, esse dado, ele pode ser contabilizado ou não? Eu acho que a questão do ponto extra, a gente inclusive vai tirar essas dúvidas com o Unicef, porque a gente tem que rememorizar, né, trazer isso, é mais para os resultados sistêmicos, aquele município que entregou tudo no prazo, né? Tudo dentro do prazo, em todo esse movimento das entregas, e aí a gente precisa só checar e verificar essa possibilidade com o Unicef, mas acho que não contabiliza para indicadores sociais. Vamos buscar essa informação para trazer ela clara para vocês, tá? Tá, joia. Obrigada e bom trabalho. Nada, querida. A gente tem na sequência Dilson. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Dilson. Eulália, hoje eu estou muito preocupado, porque, assim, Partilhe conosco. quando eu entro lá no painel, né, gestão por resultado lá, tá tudo ok, tudo bonitinho, os resultados sistêmicos tudo alcançados, mas aí quando eu chego lá nos indicadores sociais, aí eu encontrei, assim, uma disparidade. Por exemplo, quando está relacionado ao buscativa, eu queria entender qual é a relação que existe entre o indicador e o resultado sistêmico. Porque nós batemos a meta do busca ativa no prazo, tudo certinho. Inclusive, a pontuação aparece lá no resultado sistêmico. Mas o indicador está zerado. Aí eu queria saber qual é a relação que existe entre os dois. Para eu poder entender se eu tenho como ainda pedir uma revisão, não é? Porque nós realmente a gente bateu a meta. No dia que foi preenchida lá a plataforma da BAE, aí eu conversei com a menina e estava tudo registrado direitinho, né? E agora vem essa desinformação, esse desencontro aí. Edilson, veja, eu entendo perfeitamente, é uma ótima pergunta, e aí é o que vocês precisam embasar dentro dos próprios formulários, né? Porque como eu acabei de falar em relação a indicadores sociais, quando vocês colocam um dado lá é contraposto, é porque vocês observam que a realidade no território é outra, né? Então, só vocês podem embasar essa realidade. Vocês devem trazer essas evidências, inclusive quando você aponta sobre a buscativa escolar, se ela foi alcançada a meta, porque dá disparidade na taxa de abandono. Coloca lá a meta alcançada, coloca lá os números que vocês têm dos dados, e aí isso vai se configurar. Lembrando que a base de censos que eles estão trabalhando é 2023, e a última medição, né, da buscativa escolar foi agora, 2024, né, junho de 2024. E aí vocês precisam colocar lá, trazer essas evidências e embasar muito bem aquela justificativa, como eu coloquei no formulário para vocês. E assim vocês vão ter algum tipo de resposta que supra, né, essa angústia, que eu entendo e que ela é muito pertinente. Outra coisa também, a questão da água potável, né, nas escolas. Eu fiz o levantamento, eu fui para a Secretaria de Educação, porque assim, a gente estava tendo um problema com essa informação. E eu lembro-me que há uns 2, 3 meses, lá para o mês de abril, mais ou menos, veio um formulário para a gente preencher, e era falando justamente sobre essa questão da água nas escolas, água potável. Aí eu fui para a secretaria para ver, junto com o INEP, parece que foi até orientado, ver o que é que vocês têm aí de registro, né, das escolas com a água potável e tal. Aí nós fizemos um levantamento, nós temos, inclusive fomos orientados até no encontro presencial,
nós constatamos que parece que 40% das nossas escolas elas eram abastecidas por carro-pipa, mas era água potável. E o restante, todos com água encanada, água tratada, tá entendendo? Então, a gente tinha 100% de abastecimento de água potável. Mas aí aparece, no indicador aí, só aparece um ponto. Como se a gente evoluiu, mas não bateu a meta. Mas esse resultado a gente tem. Qual é teu município, Adilson, por gentileza, meu querido? Tacaratu. Tacaratu. Isso. Pronto, ó, veja, em relação a isso, se vocês observam na realidade, tem acho que a Ana pode explicar melhor o que é considerado no indicador como água potável, né? Que isso é uma realidade que veio lá do Unicef, que a gente vem repassando isso para vocês, e que também é possível de ser colocado lá, já que eles abrem para qualquer questionamento, vocês colocam lá como questionamento no próprio formulário, né? Mas se você já percebe desde já que dentro do indicador vocês acrescem, né, em relação à linha de base, mas não batem a meta, a pontuação está correta, que é o 1. Agora, se existe um outro tipo de embasamento, onde vocês conseguem perceber que 100% das escolas estão, mas isso não está de forma aparente nos dados, vocês também embasam lá a justificativa dentro do que seria 100% para vocês. Sei. Os demais indicadores aí, fora os que a gente já bateu, né? Eu acho que a gente não consegue. Porque, assim, desde o início a gente já sabia que era muito difícil. Essa questão da gravidez na adolescência é muito difícil, e eu sei que não é uma realidade só nossa, né? Dos outros municípios também. E a gente já se esperava por esse resultado. E o outro é a questão da vacinação. Eu não entendi ainda porque teve esse decréscimo, sabe? Mas eu vou ver com a menina, né, que era responsável pela base, para ver o que foi que aconteceu. Porque, assim, se não tiver uma evolução, não adianta pedir a retificação. E se na realidade, uma disparidade de sistemas a ser utilizado, né, da linha de base, na realidade, da fonte que o Unicef filtra, ou que o município utiliza, aí eu acho que seja válido um ajuste, sabe, Adilson? Essa solicitação de revisão para ver, mas, de fato, observar se teve esse avanço. Sim, aí eu vou conversar com a menina hoje, esses que estão em aberto aí, todos eu vou procurar ver algum dado, alguma coisa aqui para ver o que está acontecendo e vou preencher o formulário. Preencha. Porque nessas alturas do campeonato a gente bateu quase todas as metas e por conta dos indicadores a pessoa não ser certificada é complicado. E é legítimo na realidade, né? Dentro da realidade do que vocês colocam, essa observação, porque os dados estão no território também. Então, se há esse embasamento, né, se há essa possibilidade de embasamento, se utilizem sim do formulário para isso, tá bom? Ok, tá bom, minha querida, muito obrigada. Nada, meu querido. Verônica, minha querida, é com você. Olá, bom dia. A minha dúvida é sobre a questão da buscativa, porque lá está atualizado no painel 2022, não é assim? Eu e Luísa também está ajudando o senhor na ornamentação do comitê. Está ouvindo? Eu não entendi a sua pergunta, Verônica. Você pode ser mais clara? É porque lá no painel está atualizado até o ano 2022, né? Assim, o buscativo escolar. Você está falando o indicador. Isso. Uhum, exato. Aí, assim, lá tem um painel que diz que Taquarana bateu a meta. Inclusive, a gente entrou em contato com a menina que faz esse assessoramento do Buscativa, que é a que fica responsável pelo censo escolar aqui também, e ela mostrou o painel e que Taquarana tinha batido a meta. Aí a gente está sem entender porque só pontuamos com um, que teve avanço. Se bateu a meta, eu não entendi o pessoal me conta. São coisas diferentes, minha querida. Existe a meta da busca ativa escolar em termos de rematrícula, né?
Essa é uma questão que tem a ver com o número de rematrículas que vocês realizaram. Isso está dentro do resultado sistêmico 2. O indicador, ele está relacionado ao número de abandono escolar do ano anterior. Então, no indicador da 2 aqui, a gente tem informações do ano de 2022. Então, o que vocês fizeram em 2023 vai aparecer no indicador de 2023 do número de redução de abandono escolar. Foi o que eu expliquei mais cedo. Certo. Abandono escolar é reportado pelo censo do município referente ao ano fechado. Então, em 2022, né, vocês tiveram um percentual de 1,7% de abandono escolar, de alunos que não concluíram o ano escolar, certo? A meta é 1,5%. Então, vocês estão melhores, mas superaram a meta. Sim, aqui está mostrando exatamente isso. A meta de vocês era 1,5 e vocês fizeram 1,7. Eu acho que vocês podem, inclusive... não, mas é o que a Eulália explicou, porque tem um... Agora eu estou confusa, Eulália, porque em 2019 era 2,8, mas elas conseguiram alcançar a meta, ultrapassar a meta que era 1,5. Né? Então, vocês podem solicitar essa revisão no painel do selo, lá no formulário. Né? A revisão dessa explicação. Se a meta era 1,5 e vocês já tiveram 1,7, por que só tem um ponto? Talvez em relação a 2019, que é... não, mas a meta de vocês é redução mesmo, tá certo. Tá certo. Eu que estou fazendo a leitura errada, gente. A meta de vocês é 1,5, é para baixar. Vocês estão com 1,7 e estão com 1 ponto porque vocês melhoraram em relação a 2019. Mas vocês teriam que abaixar um pouco mais até 1,5, entendeu? Essa meta é para diminuir. Sim, eu entendi. A gente tem que aguardar se vai ser atualizado para 2023, mas de qualquer forma vocês já têm um ponto, tá? Isso já garante a vocês aí uma pontuação razoável, 3, 5, 7, 9. Vocês já têm 9 pontos nos indicadores, a pontuação mínima é de 8, entendeu? Certo. Então... mas a gente tem uma reivindicação para fazer no indicador do TOEFL, a menina vai colocar lá no relatório. Aí, a outra dúvida com relação a essa alteração no formulário é se será necessariamente ser só na PCJ, preencher esse relatório pedindo a alteração, ou se no próprio formulário, no link, a gente já pode enviar. Não, vocês não têm que colocar nada na PCJ. Nada. Vocês vão preencher o formulário. Ok. É porque eu estava em uma live e entrei já agora há pouco, aí perdi as orientações iniciais. Pronto, é só no formulário, tá? E aí você tem que colocar as evidências. Mas essa live vai ficar salva, e aí se você ainda tiver alguma dúvida, assiste que com certeza as dúvidas serão esclarecidas. Ok, obrigada, viu? Obrigada também, Verônica. A gente tem na sequência... Aldenora, né? Deixa eu permitir. Bom dia. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, Mari. Olha, eu esqueci de baixar a mão, porque minha dúvida já foi sanada quando o rapaz perguntou, que era a questão do painel, que indica uma pontuação, e quando a gente vai para os resultados, né, os indicadores sociais,
Aí eu estava zerado em alguns, mas aí o rapaz, vocês já tiraram a dúvida e eu esqueci de baixar a mão. Mas não tem problema, que pelo menos eu dou bom dia a vocês. Preocupada, né? Como sempre. Um abraço, minha querida. Preocupada como sempre, né? Mas Carlinha já mandou sossegar meu coração. Um beijo para vocês. Sossega, sossega. Para de estar procurando dor de Márcia. cabeça em vão. Tchau. Vamos Tchau, lá. tchau. Márcia Cordeiro. Bom dia a todos e a todas. Cajazeiras, estou certa? Não, é Porto de Pedras, Alagoas. Porto de Pedras, Alagoas. Confundi a Márcia. Gente, eu estou com muita dúvida no impacto social 7. Eu acredito que ele não foi respondido, tá? A questão da referência da assistência social. E aí, a minha pergunta é, eu não posso mais responder, não posso mais utilizar a plataforma Crescendo, eu não posso mais enviar nenhuma documentação, não é isso? Márcia, eu acho que o que está lá em Porto de Pedras é a questão do resultado sistêmico 7 e do CRAS com forte articulação, né? Na realidade, isso não é uma atividade que o articulador preencheu. Ele foi uma atividade aferida a partir do preenchimento do censo SUAS pela Secretaria de Assistência Municipal. Então, isso você tem mesmo. que pegar... Eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida porque não foi diretamente comigo, e sim com a Secretaria de Assistência Social. Pronto, aí no caso você teria que acessar eles e buscar esse preenchimento em PDF, para observar se está contemplado isso. Eu tenho que acessar o pessoal da secretaria. Certo. E ver se foi feito esse Censo SUAS. Censo SUAS 2023, exatamente. Com certeza foi feito, porque preciso que esteja para chegar recurso para tudo. Tá. Se foi feito, eu preencho o formulário e anexo? Exatamente. E, se possível, me envie no canal também para eu dar uma olhadinha, tá? Inclusive, peço a todos a todos os municípios presentes que estão eu já venho fazendo isso de maneira individual, mas todos os municípios que estão com essa aferição do censo SUAS, seja do resultado sistêmico 7 ou do resultado sistêmico 1, em atraso lá, a partir do preenchimento do censo SUAS, me envie o censo SUAS em PDF para eu dar uma olhada também e vocês puderem preencher o formulário de revisão, tá bom? Tá. Ai, meu Deus, me salvou. Eu estava super preocupada em relação a essa questão. Mas eu tenho certeza que eles fizeram. Agora, como era uma atividade que eles tinham que fazer, e aí saiu do meu controle um pouco. Mas do nosso também, na realidade, que é bases nacionais, sabe, Márcia? Foi uma informação filtrada de bases nacionais. Não passou pelo parceiro, nem pelos articuladores. Por isso que eu digo, acessem o município, peçam esse PDF, que eles têm, com certeza, que precisa que seja feito para chegar recurso, para movimentar, né, toda essa parte da assistência social local. Então, traz esse PDF para a gente ver se o preenchimento foi feito correto, porque aí é uma segunda etapa a observar, tá? Tá, joia. Então, eu mandarei para você e faço justamente o formulário. Não se preocupe. Um abraço, querida. Tchau, obrigada. Tchau. Fiquei feliz. Oi, Nildo, chegue, meu filho. Peraí, isso aí? Mário, isso aí para mim? A Leandra na área. Cadê o Nildo? Apareça. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu querido. Veja só, desculpa, eu estava aqui, cheguei um pouco atrasado, ou seja, Alexandre, que é o meu mobilizador da educação, que estava acompanhando. E aí, Nildo, gerou uma dúvida aqui, faz a pergunta. Eu digo, faço sim. Eu não estava assistindo o evento, quem estava era você, mas enfim. Sobre a questão de zerar, agora teve uma mudança, porque assim, até onde eu sei,
não poderia zerar em nenhum dos indicadores, né? Mas agora teve alguma mudança nesse sentido. Assim, a Leandra, em função da questão de prazo, nós realizamos todas as demandas dentro dos prazos, certo? Nós não zeramos nenhum indicador, nós só perdemos ponto lá na vacinação, que foi um ponto, e lá no CIPIA. Os demais indicadores a gente alcançou 100%, certo? É mais em função dessa mudança. Então, agora, quer dizer que o município ele pode zerar 2 indicadores, é isso? Dentro da orientação do guia, sim, Nildo. Vocês podem zerar até 2 indicadores, agora não pode zerar nenhum resultado sistêmico. Ah, tá. Entendi, compreendi. Resultado sistêmico. Isso. Entendi. Pronto. E outra, e sobre a educação, que é até 2023. Certo. Vai ter uma atualização ainda desse indicador da educação, o percentual de alunos da rede pública do ensino fundamental. Estamos aguardando ele. Se tiver 2022, a gente está aguardando 2023. Mas, caso não chegue, eles vão trabalhar com 22 mesmo. Certo. Então, esse prazo para que atualize, caso não seja disponibilizado? 16. Até 16, né? No caso, eles têm a revisão até o dia 16 e depois a resposta até o dia 6 de setembro. Certo. Então, prazo até 16 desse mês, né? Exatamente, é o que a gente está aguardando dessas atualizações, né? Porque eles dizem no próprio formulário que estão em constante atualização. Certo. Ok, a dúvida era essa, eu peço até desculpa, né? O professor Alexandre que estava acompanhando o bate-papo aqui, tira dúvida, e era para ele ter feito a pergunta, mas aí ele me pediu para fazer a pergunta. Era isso, obrigado. Um abraço ao povo de Alhambra. Tchau. Tchau. Venha, Neuda. Neuda Alencar. Aqui pode zerar 2. Neuda nos escuta? Isso. Bom dia. Bom dia, querida. Não é nem Neuda, é Ângela, porque eu entrei aqui pela conta dela, porque deu um problema na minha e eu acabei entrando pela dela. Ah, tranquilo. Certo? Mas é o seguinte, eu acredito que já, tipo, foi sanado um pouco, mas como eu entrei por último agora, sobre o indicador, a minha preocupação, eu já preenchi formulário, é o indicador do ressonância sistêmico 5, de percentual de nascidos vivos. Eu já preenchi formulário, eu já enviei para o anexei arquivo, entrei em contato com a saúde, com a questão da vigilância, que é os que ficam responsáveis do nosso município, para eles entrarem em contato com a regional, que eles têm um acesso maior, né, ao site do Ministério da Saúde e tal. Aí não bate os dados, né? Na verdade, a gente bateu a meta, mas lá no da gente está zerado e só tem referente ao ano de 2022. E até o ano de 2022, o resultado que está lá no painel diverge do nosso. Mas aí eu enviei fotos, enviei arquivos. Aí, no caso, então, é só aguardar. Eles vão ter até o dia 16, não é isso? No caso, até o dia 16, o formulário está aberto. Eles têm para responder até o dia 6 de setembro, tá certo? Pronto, eu preenchi bem no início. Assim que vocês liberaram lá o formulário, eu abri lá para ver porque a gente estava vacina, a gente realmente, infelizmente, não conseguimos. Mas esse do 5, a gente está tentando correr atrás para ver se muda, porque a fonte é a mesma deles, né? O SINASC, no caso, que é o do Ministério da Saúde. Mas aí, no caso, é aguardar. Exatamente, minha flor. Pois é. Cheirar a florzinha só para a velhinha, até o dia 6 de setembro. Ansiedade batendo, né? Mas pois vamos lá. Um abraço, viu? Muito obrigada, bom trabalho. Tchau. Outro. Chega, Juliara de Catolé do Rocha. Bom dia, meninas. Bom dia, lindona. A todos que estão presentes. Eu queria fazer assim, um questionamento e explicar algumas coisas que eu não entendi, porque quando nós olhamos o nosso painel, né, a última verificação, nós estávamos pontuados, não tinha recebido os pontos em tudo, né? Estávamos tudo pontuado, tudo ok, tudo entregue.
Porém, há alguns dias atrás, nós obtemos a informação que Catolé estava com umas pendengas. Daí, começou essa questão de dados de 2023 que não iriam ser usados, que iam ser usados os dados de 2022, só que, assim, muitos dos nossos dados, muitos dos nossos indicadores, a gente veio, né, numa crescente, até porque o selo é da edição 2021-2024, então não tinha como a gente atingir todos os dados, tudo já em 2022. Porque tinha que ser feitas as correções, os reajustes, mobilizar, fazer novas ações, para que as coisas acontecessem e melhorassem. Aí eu fiquei agora com uma interrogação do tamanho do mundo, porque assim, se a gente pontuou, se a gente teve uma crescente nos nossos resultados, nem todos atingiram o 100%, mas a gente progrediu em muita coisa. Daí, com essa questão de valer, de não valer, de eu só observar 2022, de não aceitar 2023, bem como muita coisa de 2024 que não adianta, como vai ficar os municípios em relação a esse selo de ter ou de não ter, se não der para corrigir, já era. Era mais assim, esse questionamento de como as coisas vão prosseguir, né? Até, de fato, concluirmos, né, esse processo. Juliara, na realidade, a gente também aguarda essa atualização dos indicadores, né? Observando a realidade do município, na realidade, os indicadores que precisariam ser atualizados seria o indicador 2, né? O 1 já está atualizado e o 7, ele não será usado, os dados de 2024, já está com 2023. Então, a gente também está nessa expectativa. Caso vocês tenham outro tipo de embasamento, é o que a gente sempre diz, não passa pelo parceiro implementador essa decisão direta sobre os indicadores. O que eu acho muito interessante o fato do Unicef ter aberto essa solicitação de revisão, né, que é algo também, de certa forma, muito positivo, e que vocês podem utilizar, assim, dessa ferramenta para fazer essas mesmas perguntas. E aí talvez vocês obtenham uma resposta até mais concisa, mais coerente, diante de quem tem essa tomada de decisão, sabe? Então, dá esse tempo hábil, essa oportunidade de fazer através do formulário. Então, assim, embasem a justificativa de vocês, enviem, e a gente vai aguardar ansioso igual vocês, não tenham dúvida disso. Pronto, era mais assim, esse questionamento, porque eu sei que acerta e trabalha em cima de informações que já vêm do selo, né? Exatamente. Então, quando chega para a gente já vinha naquela tranquilidade, que estava tudo ok, e só uns ajustes aqui e acolá, e de repente, não, ainda não é assim, que tem coisa que podem ficar no meio do caminho. Daí a gente ficou extremamente preocupados. Pela questão do tempo, né? A gente já está praticamente no meio de agosto e setembro está aí, e vocês sabem que é ano de política, tudo muito complicado de ir atrás, de correr, e não tem o que correr atrás de coisas que já aconteceram. Nós ficamos aqui todos desesperados quando teve essa questão desses formulários para reaver, para fazer correções, para mandar embasamento. Agora vamos torcer, né? Pois tá, meninas, um cheiro e saudade de todo mundo. Um abraço, minha querida. Outro lindo. Nós temos Anderson na sequência. Antes, baixei tua mão sem querer, eu ia só sinalizar aqui, mas fique à vontade. Bom dia, sou Anderson de Belém. Tenho um questionamento. Antes do formulário, eu tinha 3 pendências, que a orientação era mandar por e-mail para a CERT, né? Eu mandei os e-mails para a CERT, e das 3 pendências que eu tinha, 2 foram sanadas pelos e-mails que eu mandei para a CERT, né? Uma foi o resultado sistêmico 1 da BAV, e a outra foi a questão do acesso de água potável nas escolas. Esses 2 foram resolvidos pelos e-mails e entrou a pontuação. O outro foi a questão do buscativo escolar, da primeira medição, né, inclusive, eu já respondi o questionário. A minha pergunta é se as questões que já foram sanadas por e-mail, eu preciso também fazer o formulário para a Unicef.
Não, antes precisa não, inclusive porque na realidade podem até nem ter sido sanadas pelo próprio e-mail, mas pelo processo de atualização, que já estava acontecendo, entendeu? Não foi uma coisa meio que concomitantemente acontecendo, e aí a própria atualização resolveu, inclusive, o painel de vocês, assim, tá, né, todo completinho. E aí a única questão é essa da buscativa escolar, você já preencheu o formulário, agora é só aguardar. Obrigado. Bom, por nada, meu querido. Bom dia. Boa Visão, Afogados. Tá por aí? É Meire. Venha, minha lindona. Tá conseguindo não abrir o microfone? Teve que permitir no e-mail, assim que tu entrou na chamada. Consegui agora? Não. Bom dia a todo mundo. Eu estou dizendo, já estou com saudade, né, dos movimentos da gente, e nessa reta final a gente está já nesse processo de conclusão. Eu queria só fazer uma pergunta em relação ao resultado, o 7, né, que é os casos de acompanhamento. Não existe a possibilidade de vocês não conversar com o MDS para ver se utilizava os dados de 2024, né? Na realidade, o Unicef já vem nesse diálogo desde o ano passado, né? Nesse diálogo pelas informações que a gente obteve, principalmente da minha parte, que fico responsável, né, por esse resultado enquanto consultora, e aí eu já vinha fazendo essa pergunta para os oficiais em relação a essa atualização dos dados, e o que eles dizem é que eles não repassaram. Não houve, na realidade, a forma de repasse, principalmente porque ainda está em andamento 2024. Que o censo vai ser agora em setembro. Exatamente. E os RMAs sendo alimentados, censo ainda em setembro, então seria um corte que os dados seriam complicados de serem considerados. Pronto. Era só isso. Não adianta eu recorrer, no meu caso, né, pedir porque não, a meta da gente em relação não foi batida, né? Só teria se recorrer se existisse essa possibilidade de usar os dados de 2024. Tá bom? Tá bom. Então, e outra coisa, eu perdi, que nem eu disse a você, minhas respostas, né, naquelas pesquisas. Sim, eu fiquei de lhe enviar. Semana passada eu estava em deslocamento, não consegui lhe encaminhar, mas eu vou conversar com você. Viu? Hoje ainda. Aquele último formulário foi perfeito que vocês fizeram do plano da primeira infância, tá? Sim. E aí, como a gente tem que estar em constante atualização desse plano, eu queria colocar no meu plano as coisas que eu coloquei que a gente ainda não estava fazendo. Então, se puder, que eu já rodei atrás daquele formulário que eu salvei e imprimi, mas não estou achando. Aí pronto, eu agradeço demais. Eu entro em contato com você. Um abraço. Viu? Tchau, outro. Tchau, lindona. Chega, Delmiro Gouveia, para a gente bater o sino. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Eu estava com uma dúvida quanto ao resultado sistêmico 7, mas nas respostas ela foi respondida. Então, eu já enviei por aquele link o Censo SUAS, né? A nossa resposta, para ver o que pode ser feito. Mas eu tenho uma dúvida sobre o resultado sistêmico 1, que é a vacinação. Nós não conseguimos chegar à meta estabelecida, mas nós tivemos desabastecimento na nossa região e no nosso município. Aí eu queria saber como é que eu faço, se isso pode ser utilizado, né, como recurso para quem sabe o Unicef observar essa parte, ou se não tem como, é só realmente o que está lá no MDS e isso fica por isso mesmo, assim, a gente não tem como enviar esse relatório que a gente recebe com essa notificação para fazer essa justificativa. Lucas, meu caro, bom dia. Bom dia. Olhe, faça o formulário, de qualquer forma, né, a gente orienta a fazer o formulário, até para que o Unicef conheça as realidades, né, de muitos municípios. Uma coisa é você não conseguir alcançar o percentual que é necessário, 95%, quando se tem todas as condições, e outra coisa é quando não se tem todas as condições. Então, isso implica também uma reflexão, isso implica em uma discussão técnica do próprio Unicef, para verificar essas situações, até nos encontros presenciais que a gente tem, que sempre a gente convida, né, o representante do governo do Estado para fazer aquele panorama. Então, sempre é importante
vocês relatarem a realidade, as dificuldades que vocês encontraram em alcançar o percentual. O que foi que houve? Então, a gente recomenda que preencha o formulário, explica a situação, ainda que, né, não se consiga alcançar o percentual pelo argumento, mas que pelo menos o Unicef fica, né, a par da realidade do município e das circunstâncias, né, que aconteceram e que impossibilitaram vocês dos alcances dos percentuais desejados, tá bom? Faz o formulário, viu? Certo, obrigado. É porque ela tem isso pedindo a sugestão de pontuação, né? Eu fiquei em dúvida o que colocar, porque a gente não tem uma justificativa pelo MDS, né? A justificativa seria justamente essas notas técnicas que eles lançam, né? De justificativa porque o nosso município não teve como vacinar o suficiente, justamente porque não teve a disponibilidade da dose, né? No nosso município. Sim. Então, você pode marcar a pontuação que você tem, a mesma que você tem, porque você não melhorou o indicador, então você não, no argumento o Unicef não vai encontrar, né, a argumentação, vai encontrar as circunstâncias, né, a situação, né, conflitante de não alcançar a vacinação, o percentual da vacina. Então, o que você faz? Você faz o formulário, você coloca a sua argumentação, a pontuação desejada, você deixa a mesma que você está, mas aí você diz no formulário que gostaria de registrar. Eu gostaria de registrar uma circunstância que foi uma circunstância que pode ter sido sua e de muitos outros municípios também. Tá bom? já que tem sido da região inteira nossa aqui. Exato, pode ter sido de todo mundo. Isso, porque foi muito desabastecimento, né? Em todos os municípios da região. Então, teve essa dificuldade, que aí eu fiquei em dúvida se o município seria prejudicado por isso, né? Que não é nem culpa do município, mas, infelizmente, é um problema geral. Obrigado, viu? Fazer, por nada, querido. Pois, gente, um abraço. Esperamos ter sanado as dúvidas de vocês. Nos colocamos sempre à disposição, né, nos atendimentos no canal, através dos grupos que continuam abertos, né, para que sejam colocadas lá as dúvidas de vocês, os questionamentos. Se atentem ao prazo, até a próxima sexta-feira. Qualquer dúvida, estamos junto com vocês nessas orientações, tá? Um abraço, vamos embora que ainda tem bola rolando no campo. Vamos para frente. Beijo, beijo, bom dia para todo mundo. Deixa eu só parar a gravação.